It's not the way you kiss that tears me apart. Oh no. O Cup aqui já tá famoso, né? Já tem um tempo já. Acho que desde 2000 e... Desde quando o Felipe veio a primeira vez na faixa roxa, né? Ele foi o pioneiro, assim, né? O cara que veio, depois a galera começou a vir. 2011, eu acho. 2011, 2010. Depois disso veio muita gente, entendeu? Vi muita gente vindo aqui com o sonho de ser campeão. Muita gente, hoje em dia, estando aí até hoje. O Gabriel, o Felipe, né? E todo ano é uma coisa diferente. Esse ano tava hoje, o dia que tá vazio, porque a galera já foi pra Long Beach e tal, mas tava aqui com 70, 80, 90 pessoas no tatame aqui até semana passada, entendeu? Uma energia muito boa e sempre bom estar recebendo os atletas que tem, né, o interesse de estar lutando, de estar participando do Mundial aí, e passar um pouco da minha experiência para eles, né, um pouco da energia para os caras estar chegando lá e estar confiante para lutar. Foi boa. Foi a primeira experiência que a gente teve assim num camp, de ficar todo mundo focado no mesmo objetivo, vivendo a mesma rotina. A gente morava junto numa casa com 7 pessoas. A gente lá da Grace Bar BH veio o Pedro Caloquinha, o alemão, eu, Felipe. E tinha um canadense também e o Eden, que acabou ficando na casa também. Todo mundo ficava ali no mesmo objetivo, vivendo a mesma rotina, comendo as mesmas coisas. Então foi muito interessante a experiência. Foi quando eu comecei a mudar a mentalidade de treinamento, já tinha contato com o Preguiça, né? Que o Preguiça começou a me mostrar como é que treinava forte e tudo. Aí depois me mostrou aqui também com o Rominho como é que fazia o processo de virar um campeão mundial, entendeu? Então, no Pan-Americano, né, eu decidi dar uma desafiada assim, né, lutar de peso médio, uma coisa que lutei uma vez de peso médio, na verdade, minha carreira inteira, né, foi de faixa roxa e já baixando de peso. Geralmente até 2010 eu não precisava bater peso, entendeu? Eu pesava 83, 84, entendeu? Então, tipo assim, eu lutava de meio pesado porque eu não sabia mesmo que tinha que fazer dieta, essas coisas, entendeu? Então, falei, né, vou fazer uma coisa diferente, voltar de médio, né. Acho que nesse ponto da minha carreira que eu tô hoje em dia, tem que ser coisas assim que me desafiem, entendeu? Que me dê motivação diferente. Eu tava um pouco desleixado, comendo qualquer coisa, entendeu? Tava treinando, sempre tô treinando, entendeu? Mas foi bom pra me dar uma disciplina assim, pra me voltar à dieta, voltar a ficar mais dedicado, não só do treino, mas fora dos treinos também. E não foi tão difícil igual eu achei que ia ser, não. Foi bem legal, entendeu? Lutar com os caras diferentes, entendeu? Talvez eu faça mais uma vez, ou não sei. Talvez eu possa ser que eu faça ainda mais uma vez. Em rotina de treino, hoje em dia eu dou mais ou menos 2 aulas por dia na minha academia, onde eu treino essas 2 aulas. E depende muito da fase de campeonato, né? Se eu estou num campo para um campeonato, ou se eu estou treinando off-season, mas a média é de 2 a 3 treinos por dia, jiu-jitsu, incluindo preparação física. Motiva? Acho que minha paixão pelo esporte, né? Acho que eu estou de férias o ano inteiro. Eu estou fazendo o que eu gosto o ano inteiro. Então, para mim não é um trabalho, para mim é um prazer dar aula, é um prazer treinar, é um prazer dedicar, mesmo que seja no excesso, entendeu? Eu gosto da preparação, eu gosto da aula, eu amo jiu-jitsu, então isso tudo para mim eu faço com um enorme prazer.
Foi em 2011, né, que eu já estava treinando com preguiça, e lá na Gracie Barra Matriz o Romulo foi no final do ano lá visitar e fazer uns treinos. Foi quando a primeira vez que eu treinei com ele lá em Belo Horizonte. E aí ele chamou a gente para poder fazer o camp, né? E foi quando a gente veio para cá em 2012 e eu comecei a conhecer mais a fundo. Na época ele era mais louco, entendeu? Ele era muito louco em questão de treino, parecia um quartel-general. Era a semana inteira de treino nossa, era uma loucura. Se eu tivesse uma comparação para fazer, é como se fosse um quartel-general, que é uma loucura que não dá para fazer a vida inteira, mas foi muito bom para a gente aprender tudo que a gente aprendeu naquele ano. É muito bom assim poder fazer um campo inteiro, né? Eu tenho viajado tanto por seminário, pela temporada da UEI que eu estava fazendo, então não estava tendo a oportunidade de treinar da forma que eu queria. Na verdade, não estava treinando de forma profissional nenhuma, eu estava treinando aqui e ali, cada vez que eu viajava eu treinava de um jeito. E eu coloquei na minha cabeça que depois do Abu Dhabi eu vim para cá para fazer um camp completo de treino. Então, olhando para trás, eu estou muito feliz de ter feito isso, que finalmente vou poder chegar num campeonato muito melhor treinar, muito mais ainda treinado do que eu estava antes. Então, estou muito animado e minha expectativa é poder vencer de novo, se Deus quiser. Foi uma coisa que eu até falei sobre isso em algumas entrevistas, entendeu? Eu mudei minha prioridade, entendeu? Eu vivi a minha vida em torno do campeonato mundial, entendeu? Minha vida inteira, desde quando eu comecei a treinar jiu-jitsu e a pensar em ser campeão mundial, todos os meus anos foram a mesma coisa. Tudo era em torno do campeonato mundial. No decorrer do tempo, fiquei mais velho, família, academia, aluno, preocupação, várias coisas, né, que tornaram prioridade. E aconteceu um fato que foi até em 2015 do ADCC, não foi o campeonato mundial, nem no teu mundial, deixei o mundial de lado, porque eu sentia que eu não tinha alcançado o meu objetivo no jiu-jitsu, que seria ser um campeão peso absoluto de um evento grande. Fui 3 vezes campeão, vice-campeão no absoluto no mundial na faixa preta, como todo mundo sabe. E quando eu lutei o ADCC de 2013, eu senti que eu poderia dar mais, poderia ser campeão absoluto. E eu fiquei me dedicando, coloquei o jiu-jitsu na frente de tudo, na frente da minha família, na frente da minha academia. Um título que foi o título do individualismo que eu coloquei na minha vida num momento que já tinha passado. E aquilo ali foi o maior aprendizado da minha vida até hoje, eu acho. Eu estava na minha melhor fase da minha vida, entendeu? Não tinha que preocupar com dinheiro, com coisas que antigamente eu tinha que preocupar. Era só treinar, só treinar. E era um sonho individualista, entendeu? Eu só pensava em mim. Era só eu, naqueles meses ali, treinando forte, fazendo de tudo. Aquele regime militar, e só isso eu conseguia. Eu não conseguia ir no shopping com minhas filhas, não conseguia sair com minha esposa, não conseguia ir no final de semana no zoológico, entendeu? Tudo em torno de um sonho individual meu que já tinha passado. Quando eu lutei o campeonato, eu perdi 3 lutas no mesmo dia. Isso nunca aconteceu nem quando eu era faixa branca. Quando acabou o campeonato, eu estava devastado, entendeu? Eu fiquei pensando, por que isso aconteceu comigo? Eu treinava com preguiça, treinava com Orlando. Todos esses caras, e eles sabem como é que o nível que eu estava, entendeu? Eu estava no nível que era para me ter sido campeão peso absoluto. Mas, meu irmão, eu mereci cada derrota daquela ali. Cada uma. Depois que eu coloquei minha cabeça para pensar, eu falei, tá vendo? Isso ali foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu nunca mais vou colocar essas coisas na frente da minha família, dos meus alunos. Um sonho individualista meu, entendeu? Que já passou, que eu estou vivendo os últimos 20 anos da minha vida, entendeu? Então acho que depois daquilo ali, foi a época que eu relaxei, entendeu? A época que eu sempre treinei, eu sempre treino 2 vezes por dia, faço preparação física, independente se eu for lutar ou não. Mas que eu relaxei, entendeu? Eu tirei isso aí de ser o meu foco principal, entendeu? E virou uma coisa mais como hobby do que como profissão, entendeu? E hoje em dia eu vivo muito mais feliz, entendeu? Com minha família, com meus alunos, com a minha academia, em termos de, entendeu? De ter um sonho individual que eu vivi minha vida inteira, entendeu? Minha vida já girou em torno do jiu-jitsu, entendeu? Já girou em torno de ser campeão.
Hoje em dia é diferente, entendeu? Hoje em dia minha vida é o jiu-jitsu, mas eu tenho prioridades muito mais importantes do que ser campeão, entendeu? De ser um campeão peso absoluto na DCC, o que vai mudar isso na minha vida? É um sonho pessoal. Vou chegar na minha casa lá, vou estar tomando banho lá, eu sou campeão na DCC, sou campeão mundial peso absoluto. E aí? Fiquei mais bonito? O pessoal gostou mais de mim? Minhas filhas vão ficar mais inteligentes? Minhas filhas vão ficar mais felizes? Minha esposa vai ficar mais feliz, entendeu? Ficar aguentando aquela chatura ali durante meses e meses por um sonho individual. Então foi um aprendizado muito grande. E uma coisa que eu queria deixar assim, né? Por isso que eu falei, não quero lutar o Mundial. Eu treinei 4 semanas para esse campeonato mundial, entendeu? Decidi lutar na última hora. E isso aí que foi o que mudou mais nos últimos anos da minha vida, entendeu? Não tenho muita dúvida que eu vou chegar e vou ter um campeonato bom, pra te falar a verdade, entendeu? Porque não é a minha prioridade, entendeu? Não tenho pressão pra estar ganhando, entendeu? Não é pelo título, não é por realização pessoal. Minha realização pessoal já foi feita, entendeu? Minha realização hoje é com meus alunos, com minha família.